Oi, eu sou o Rafael Sanzio e sejam muito bem-vindos aqui nesse canal. Mas antes de tudo, eu peço que você compartilhe, dê um like e você pode encontrar meus conteúdos tanto no Rumble quanto no YouTube. No entanto, eu posto nesses dois, parece um pouco confuso, é porque o YouTube ele censura os meus conteúdos. Por que será que ele censura meus conteúdos? É exatamente porque eu falo de situações que desconstroem as narrativas deles. Isso são fatos históricos que estão muito bem documentados. Eu também estou escrevendo um livro referente à história da ideologia de gênero. Bom, eu não estou contando a história bonitinha aí que conto nos canais de TV e nem nas propagandas das empresas. Eu estou contando de onde realmente vem isso. Logo, logo vai estar disponível aí para vocês e vocês vão saber onde realmente vem essas coisas bizarras promovidas aí em nome dos direitos humanos, mas quando que na verdade só defendem comportamentos abusivos e exploração infantil e até pedofilia. É por isso que eu peço que você compartilhe, e principalmente para jovens e crianças que possam compreender esses conteúdos, porque eles precisam saber as origens das coisas. A maioria dos jovens hoje, eles são muito facilmente doutrinados e enganados. Eles acham que as narrativas falando em nome da justiça social, ou vida negras importas, ou salve as crianças trans, eles acham realmente que isso é verdade, até porque eles ainda estão amadurecendo. E até porque esses próprios jovens têm sido atacados, por exemplo, pela legalização das drogas ou por hormonar crianças a partir dos 3 anos. A gente tem que ter em mente que o principal alvo são os jovens. E como é que a gente pode combater isso? Brigando, batendo? Obviamente não. A gente tem que conscientizar. O conhecimento liberta, e conhecereis a verdade vos libertará. No entanto, até dentro da igreja a gente está vendo esse tipo de narrativas disfarçadas de justiça social. Tudo isso tem um início, tudo isso tem uma motivação. E muita gente não sabe disso. Eu e outras pessoas estão desmascarando literalmente essas narrativas. E eu trouxe para vocês aqui a reportagem que o Leonardo Gonçalves deu para a revista Veja. Imagina, a revista Veja. Lá teve de tudo: bolsonarismo, Estado laico, a violência, a união da igreja com o poder político, como se isso nunca tivesse existido, né? A igreja, segundo a cabeça dessa gente, como Leonardo Gonçalves, essa pequena elite, é sempre a mesma história. A história segue o padrão. Essa pequena elite disse que a igreja não pode estar relacionada com um político com pensamentos conservadores que estão de acordo com a Bíblia. Ela tem que seguir um pensamento político assim, de liberar tudo: sexo com todo mundo, drogas, hormonização de crianças, casamento gay. Eu não estou falando contra as pessoas que são gays, que vivem juntas, eu estou contra essa politicagem dentro da igreja. A gente tem que evitar essa gente dentro da política, porque a ideologia deles não é boazinha. Tem muitos políticos bons que eles não foram doutrinados, eles não sofreram a literal lavagem cerebral através dessas teorias de Foucault, como tem a Jessicão lá no Sul, tinha o Clodovil, tem outros políticos que são gays ou lésbicas, mas eles não defendem essa loucura que você está vendo aí. Os cristãos, as pessoas que defendem a Bíblia, elas não podem apoiar essa gente que defende progressismo. Não existe cristão de esquerda, não existe cristã feminista. Eu desafio qualquer cristã que se diz feminista a vir conversar comigo para a gente debater o que realmente foi o feminismo. E que se o feminismo fez algo pelas mulheres. Eu desafio isso é um desafio. Mas a gente tem que debater as ideias e nos fatos históricos. Eu não quero ninguém aqui querendo me atacar, dizendo, ele está sendo homofóbico, misógino, o que seja. Você sabe, essas pessoas elas não podem provar cientificamente nem através de fatos, e por isso eles adotam a agenda do vitimismo. Bom, vamos à reportagem e, por favor, compartilhe esse conteúdo, hein? O autor da reportagem é o Matheus Leitão. Aí você vai ver quem é que é o Matheus Leitão. Ele é filho da Miriam Leitão. Vocês sabem que a Miriam Leitão esteve envolvida em terrorismo durante a ditadura militar. Mas alguns jovens que não têm conhecimento, eles podem alegar: mas os militares estavam matando pessoas e torturando. Pergunta do seu avô aí, pergunta de uma pessoa mais velha, que tem acima dos seus 70, 80 anos, como realmente era a ditadura militar no Brasil. Pergunta: será que é isso que a mídia mostra é realmente verdade? Pergunta também, eu não estou fazendo apologia à ditadura militar e nem defendendo tipo de tortura nenhuma. Até porque o que estavam sendo feitos pelos terroristas do bando da Dilma eram coisas absurdas. Pergunta quem morreu, pergunta o que eles faziam. Pergunta se a Dilma poderia ter ido nos Estados Unidos, porque ela era perseguida. Eles sequestraram
o cônsul americano. Ninguém conta isso para vocês. Eu lembro que dentro da escola, nos anos 90, eles passavam um filme que se chamava O Que É Isso, Companheiro, que concorreu até o Oscar naquela época. Mas eles não contaram como realmente acontecia. Eu, como era criança, eu assisti isso, eu tinha o quê? 10, 9 anos? Eu, como criança, pensei, putz, os militares eram maus. Mas daí depois eu questionei, mas por que eles estavam sequestrando alguém? E aí eu fui procurar e eu tive as respostas. No entanto, isso não é estimulado por até mesmo pela educação e principalmente pela mídia que tinha dominado o Brasil por muito tempo. No entanto, com a ascensão do atual presidente Bolsonaro, as pessoas começaram a questionar: bom, por que isso é assim? Por que isso é assado? Por que existe só uma narrativa? E daí, quando surgiu a tal polarização. O título é até O ódio político na igreja evangélica. Entrevista com Leonardo Gonçalves. Eu vi um comentário deles, depois se eu achar eu vou colocar o print aqui para você, que ele disse o seguinte: eu falei de alguma denominação? Bom, não é preciso ele falar que ele pertence à igreja adventista e ele está questionando muitas situações que têm acontecido da igreja, principalmente referente àquele pastor Edson lá da Nova Semente, que foi destituído do cargo, provavelmente porque estava tendo alguns comportamentos que iam de encontro com a doutrina da igreja. E se a gente for investigar mais a fundo, a gente acha coisas muito piores referente a isso, defendendo aborto, defendendo a agenda LGBTQ, essas coisas, que vocês sabem que o intuito dessas agendas é desconstruir a família. E quem é que também quer desconstruir a família? Comunismo. É só ler lá o Manifesto Comunista ou Capital, só ler toda a literatura socialista comunista de esquerda que você vai ver que o intuito dessa gente é criar o caos, é destruir a família e também atacar a fé, porque a fé é um dos fundamentos do ser humano, principalmente Deus, o que a gente crê, Yahweh Tsebaot, é o nosso fundamento. E a intenção desse progressismo é justamente tirar isso das pessoas. Por quê? Porque isso é um plano de poder. Mas isso eu vou conscientizando você no decorrer das minhas postagens. Bom, vamos continuar aqui a reportagem. Algo interessante que eu também notei aqui, olha só. A revista, você sabe que a revista Veja, a intenção dela é desinformar. O povo fala, existe milícia digital dos conservadores, existe a fake news, existe o gabinete do ódio, como eu já vi várias vezes, o Leonardo Gonçalves afirmando isso nas postagens dele. Mas será que realmente é verdade? Um dia desse eu estava vendo uma reportagem dizendo que a CUT ia formar a milícia digital dela contra a milícia digital do Bolsonaro. Mas será? Nunca foi provado que isso existe, mas eles reiteram que isso existe e isso funcionava não sei da onde. Aí eles começam citando essa situação aqui, que você pode ver aqui, o assassinato daquele guarda municipal petista, por um tal de bolsonarista. Quando as coisas acontecem, instantaneamente a mídia, que é de esquerda, adota as narrativas dela contra o atual presidente. A intenção deles é tirar o Bolsonaro do poder, porque o Bolsonaro não tem dado dinheiro público, não tem promovido as pautas que geram lucro para eles. E não muito diferente, a Veja promove exatamente isso. Eles disseram que foi uma briga política. Como que uma briga política se o cara tinha sido convidado para a festa, onde o dono da casa era o cara que foi assassinado, e depois ele foi embora, foi expulso, aí teve toda aquela briguinha entre eles lá, aí depois o petista que foi assassinado, ele foi atrás do outro cara fora. Isso não é nenhuma briga política ou alguma. Isso são picuinhas que já existiam desde o passado. E você sabe muito bem que acontece isso até dentro da igreja. Obviamente que não gera assassinato, mas eu já vi coisas muito piores acontecerem das igrejas aqui fora. Por exemplo, a irmã chama a imigração para o irmão que é ilegal, por brigas de picuinha para você. Ela não matou o irmão, mas ela destruiu a vida dele no local que ele ainda estava se regularizando. Isso aconteceu em Londres. Bom, e a reportagem em si é toda tendenciosa. Eu posso ter a intenção de, vamos supor, o Leonardo Gonçalves não sabe com que ele está se metendo. Pô, mas o cara já é de barba, velho, e não percebe as narrativas que ele está entrando. No entanto, a gente acha que é brincadeira, mas toda a teoria que essa gente se baseia são teorias de pessoas que são ateias, são teorias de pessoas que defendem comportamentos sexuais abusivos, pervertidos, inclusive que promovem a pedofilia. É justamente por isso que eu não defendo nenhum tipo de agenda LGBTQZ, nenhum tipo de agenda progressista, justamente porque o final de tudo isso é a pedofilia. Você está falando abobrinha. Só estudar a intenção deles. Logo, logo meu livro vai ser publicado e você vai ter a ideia de como realmente essas coisas funcionam. Não é nenhum tipo de brincadeira. E aí aqui na reportagem eles dizem assim, o país está polarizado politicamente.
Bom, eu realmente acredito que o país em si ele possa estar polarizado na intenção política nesse ano, porque se o atual presidente que defende tudo que a classe religiosa defende atualmente, quase que 100% deles, essa elite aí que pertence ao Leonardo Gonçalves, eles são minoria, a maioria das pessoas, inclusive as pessoas mais humildes que contribuem com o dízimo das igrejas, são as mais humildes, a maior arrecadação vem das regiões mais pobres de São Paulo, por exemplo. Essas pessoas, elas são de pensamento conservador. E o Leonardo Gonçalves, ele acusa de que, claro, a gente já viu nas postagens dele, que o presidente promove isso. Quer dizer que eu, que defendo pautas anti-aborto, que defendo pautas anti-LGBT, anti-hormonização de crianças, eu vou votar num presidente que defende o aborto, que é envolvido com narcotráfico, provado, que estava na cadeia, só foi libertado por manobras judiciais, principalmente porque os amigos deles, pertencentes ao mesmo grupo de pessoas que são do Foro de São Paulo, envolvidos com narcotráfico, que hoje é candidato graças a esses, quer dizer que eu tenho que votar nessa pessoa. Não, é porque o Bolsonaro ele é grosseiro. Não interessa. É claro que existem muitas coisas por trás da política, que se vocês acompanham meu conteúdo, vocês podem perceber. No entanto, a gente está no meio de tudo isso. A gente tem que escolher. Obviamente pode ter fraude, que isso é claro. Eu já falei que existem agentes históricos que não são mencionados como as agências de inteligência, mas essa gente finge que nada acontece. Isso é proposital. E aí a reportagem diz que por fundamentalismo religioso, o Edson Nunes foi destituído da Igreja Nova Semente, lá em São Paulo. Eu já participei da Nova Semente por 3 anos. Naquela época que eu frequentava, eu nunca ouvi falar nada sobre aborto ou o pastor que defendia o aborto. E a maioria desses pastores, eles têm uma visão muito mais progressista. Na época que eu participava, era o pastor Kleber. Sim, era Kleber. E ele nunca demonstrou nada disso, até porque eu tinha muito interesse. Mas desde aquela época, eu já via feminismo, promoção de progressismo dentro da igreja, vitimismo. A vida negras importa. Enfim, usando as minorias para a promoção de uma tal de justiça social, que uma das principais intenções é acusar o sistema judaico-cristão de ser misógino, de ser assassino, de ser genocida. É a mesma narrativa adotada para com o presidente que é conservador. E aí, o Leonardo Gonçalves, deixa eu ver aqui, tá por aqui. O Leonardo Gonçalves, em uma parte da entrevista, diz que o poder político sempre gerou destruição. Não foi bem essa palavra que ele disse, mas sempre gerou problemas. A igreja, desde que o mundo é mundo, se ele ainda lê a Bíblia, ele percebe que a igreja esteve envolvida com política. Mas as pessoas que eram encarregadas, que eram do movimento deixado por Deus, por exemplo, José, no Egito. José era um político. José se tornou um político dentro do Egito. Ele estava envolvido com o Egito, com a política egípcia, mas ele seguiu os princípios dele. Mas se a política atual, ela defende os meus princípios, por que eu não posso estar envolvido com ela? No entanto, a gente tem que só tomar cuidado a não permitir que políticos conservadores fale pela gente ou pense pela gente. Isso já é um perigo. É justamente isso que aconteceu na igreja, acontece até hoje. As pessoas deixam de pensar, confiam somente no pastor, confiam somente na doutrina da igreja, esquece de pensar, esquece de fazer o balance, esquece de, será que isso está correto ou será que isso não está correto? É justamente isso que acontece com o Leonardo Gonçalves. Leonardo Gonçalves, no perfil dele do Twitter está, a vida negras importa. Ele acha que ele promovendo a agenda do Black Lives Matter, que só cria caos nos Estados Unidos, ele acha que ele promovendo isso, ele está aquela necessidade de sinalização de virtude. Eu sou uma pessoa boa. E ele esquece também, eu tenho esse livro aqui, inclusive eu esqueci esse livro na bolsa de uma amiga adventista, que eu fui almoçar na casa deles esses dias. É um livro que fala da igreja unida com a ONU, a igreja adventista do sétimo dia da ONU. Não é somente a igreja adventista, a maioria das igrejas que pensam, eu acho, assim, eu não quero ser maldoso, mas eu penso que existem muitos dirigentes lá na Associação Geral que eles não percebem o que eles estão assinando, o que eles estão defendendo. Eles não estudam a filosofia dessa gente. Eu já fiz um vídeo falando de como surgiu a ONU, de como surgiu a Unesco. No meu livro eu vou explicar muito bem como funcionam as técnicas pedagógicas da Unesco, quando que na verdade isso são formas de controle de massa testada lá na China, na Revolução Chinesa, na Revolução Bolchevique. Como é que você sabe isso? Porque as mesmas pessoas que estiveram envolvidas na criação de tudo isso são as mesmas pessoas que estão envolvidas lá na ONU. Como é que a gente sabe? Fatos históricos, você só tem que investigar.
E falar inglês, claro, porque muita coisa não está disponível em português. É por isso que a América Latina fica alienada referente a muitas informações. Mas felizmente eu estou aqui para contar para vocês. Bom, ele também fala da interpretação da Bíblia que não seja literal, né? Desconsiderar, por exemplo, a Bíblia é um conto de fadas. Eu não me assustaria se o Leonardo Gonçalves dissesse que era agnóstico, até porque o comportamento dele demonstra isso. Ele fala que a Bíblia, na sua maioria, não é literal. Eu falei, como que a Bíblia quer dizer que Deus criou o céu e a terra? Isso não foi literal. Quer dizer que os 10 mandamentos eles não são literais. Quer dizer que os milagres de Jesus, nem as visões de Daniel, nem a visão de Abraão do tempo do fim, quer dizer que tudo isso não são literais, são fantasias, são interpretações. Eu acredito assim. Que ele tem, a Igreja Adventista, que tem muitos estudiosos, inclusive tem o Rodrigo Silva, que pode ajudar o Leonardo Gonçalves quanto a isso, que se opõe, eu acredito que não 100%, mas grande parte das narrativas que o Leonardo Gonçalves defende, mas ele continua relativizando a Bíblia. Se você relativiza a Bíblia, consequentemente, as pessoas, deixam de acreditar o que realmente a Bíblia está mostrando. E aí, as pessoas humildes que não têm acesso ao conhecimento, elas tendem, infelizmente, a seguir esse tipo de coisa, esse tipo de elite. Também no início da reportagem, não é o Leonardo Gonçalves que está falando, ele fala assim: por que os jovens de esquerda têm saído das igrejas evangélicas? Agressões verbais aos fiéis que se opõem ao atual governo. Um jovem que segue os parâmetros judaico-cristãos, que lê a Bíblia, que está em comunhão com Deus, ele jamais seria de esquerda. Não existe jovens de esquerda. O que realmente existe são pessoas que são enganadas pelo progressismo e pelas teorias de esquerda. Um dia desse eu estava no debate aqui e tem uma filósofa, ela é muito nova para ser filósofa, ela tem 30 anos e é filósofa, que estudou numa universidade onde se produz os maiores ateus aqui da Espanha, e ela começou falando que a humanização do ser humano só começou com Foucault, nos anos 60, que ele começou a falar de todas as necessidades do ser humano e das necessidades sexuais. E aí ela começou como desconstruindo o que realmente fora feito nos últimos 6.000 anos. E aí, a cidade que eu vivo é muito católica, mas as pessoas não têm muito conhecimento, até porque aqui teve 40 anos de socialismo no governo. E aí eu levantei a mão, e quem me convidou foi um amigo meu russo, de 2 metros de altura, eu sempre falo nele, ele até está estudando a Bíblia comigo, e ele tinha me convidado para ir, e a gente podia questionar muitas coisas, uma charla, um debate. E eu levantei, sim, você está falando que essa humanização do homem começou a partir dos anos 60? E quanto à Bíblia? Porque eu acredito que a maioria das pessoas aqui são católicas. E o que Moisés falou lá no deserto? Os 10 mandamentos. Por que eu que estou discordando de você, por que você não pode me matar? Porque alguém que eu desagrado falando, por que eles não podem me matar? Justamente por causa dos 10 mandamentos, você não acha? Quer dizer, essa humanização, ela realmente começou nos anos 60, até porque muitas pessoas podem, mas a Bíblia defende a escravidão. E o povo no passado defendia o quê? A escravidão para sempre, por exemplo? E aí ela não soube sair muito, até porque a cidade era católica e tinha muitas pessoas ali, espectadores, que eu acho que eles iam se revolucionar se ela começasse realmente a atacar a igreja. Mas ela é realmente ateia, né? Assim, muitos desses filósofos que defendem essas teorias de esquerda, principalmente marxista, né? Parece até clichê, eles defendem essas ideias. Só que nós que acreditamos no Deus único e supremo, a gente ficou calado muito tempo achando que essas pessoas não têm coragem de fazer o que estão fazendo. Por exemplo, dizer que existe uma criança trans. Não existe uma criança trans, existe uma criança doutrinada, ideologizada por uma propaganda gaysista. E ele também fala das agressões verbais. Eu lembro que eu comecei a perceber mais o Leonardo Gonçalves no Twitter, quando o pastor chamou um perfil lá, feia ex-adventista, de lindinha. A mulher do Leonardo Gonçalves disse que isso era uma agressão verbal. E eu achei engraçado e eu fiz uma postagem, até deram um print aí espalhado aí dizendo que eu era um intolerante. Bom, e eu disse mais ou menos que o final de tudo é que ela era lésbica. Eu realmente não estava chamando ela de lésbica, eu estava dizendo que o feminismo em si promove o lesbianismo. A gente sabe disso, já falei isso nos meus vídeos. Mas se você está duvidando de mim, é só ler Monique Wittig, Simone de Beauvoir. Nem mesmo essas pessoas dentro da igreja que defendem essas pautas feministas progressistas, eles nem mesmo sabem o que eles estão defendendo. Eles pensam que isso são direitos humanos. É a justiça social contra o patriarcado de Abraão. É engraçado também que ele defende que o Estado é laico.
Quando essa ideia de Estado laico foi difundida principalmente nos Estados Unidos, não existia essas religiões nos Estados Unidos. Ninguém esperava que naquela época viesse toda essa manifestação, transcendência religiosa promovida lá nos anos 60. Ninguém esperava isso. Eles estavam falando que o Estado é laico justamente pelas religiões cristãs. E o Brasil é majoritariamente cristão. Ninguém pode negar isso. Mas agora, você quer tirar esses princípios que foram aprendidos na Bíblia, não somente com os evangélicos, mas com a Igreja Católica também, que a Igreja Católica tem sim seus méritos, até porque muitas igrejas evangélicas acusam o catolicismo disso e daquilo, mas a Igreja Católica tem sim os seus méritos e a gente não pode negar. Assim como as igrejas evangélicas também têm seus problemas durante a Reforma. Só ver lá o que Martinho Lutero falava referente aos judeus. Ele era sacerdote e nem mesmo nunca tinha lido a Bíblia. Bom, e nas manifestações do Leonardo Gonçalves, ele praticamente diz que o Brasil é hipócrita. Bom, a hipocrisia é uma característica de todos nós, inclusive do Leonardo Gonçalves. Bom, e defender a desconstrução de um sistema moral, bíblico, um sistema moral judaico-cristão que move a nação dos principais países ao redor do mundo, é justamente adotar uma estrutura que destruiu no passado muitas civilizações poderosas. Provavelmente ele não sabe nada disso. E ele só defende narrativas rasas e superficiais. Bom, as pessoas que defendem as ideias que são baseadas na Bíblia, como família, pátria, a existência de homem e mulher, a instituição de um casamento apenas heterossexual, a gente ficou muito tempo calado. Eu me incluo nisso porque eu passei anos e anos, quase 10 anos, só observando, estudando e tentando gerar um tipo de conteúdo, mas ficava um pouco tímido, pensando, as pessoas não vão acreditar em mim. Mas não. Hoje, agora é a hora, como a gente viu lá na reportagem, uma polarização política. Quer dizer que eu tenho que defender o político que defende o aborto? Eu acredito que não. E essa polarização, ela é necessária para que a gente combata pensamentos do Leonardo Gonçalves e de sua trupe, daquela elite. E essa elite, ela é muito bem patrocinada. Não pense assim, ele é uma pessoa boa que está sendo enganado. Não, todas essas pessoas, elas têm uma agenda a seguir. É só ver a agenda da ONU, só ir lá estudar. E a ONU, ela não tem nada de cristã, ela não luta por liberdade religiosa nenhuma. Quer dizer, ela não vai se meter lá com os islâmicos. Até porque essa gente que está lá acima da ONU, da ideia e da filosofia, inclusive tem um vídeo sobre isso no meu canal, eles não defendem nada referente ao Deus que a gente conhece. Então tome cuidado. Se tiver que lutar contra essas ideologias, eu não estou falando de violência, eu estou falando de lutar contra as ideias dessa gente, bom, a gente tem que lutar. Se a gente tiver que se defender contra a violência dessa gente, porque eu não vejo nenhum conservador aí promovendo a violência contra os de esquerdistas. Muito pelo contrário. O que eu vejo são pessoas de esquerda promovendo a revolução através de um paredão. Isso tem vídeo, tem registrado. Acuse-os do que nós somos. Sim, que nós enfrentaremos os conservadores. Um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala. E vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova. O povo de Deus não pode ser fraco, ele tem que conhecer os inimigos, ele tem que saber as armas do inimigo. É por isso que eu falo, é por isso que eu tô aqui promovendo esse conteúdo para vocês. E você tem que ler. Olha, tem um livro, ele é muito pequeno. Você que mora em São Paulo, ou não sei, que mora em outra cidade, tem que viajar. Você lê esse livro aqui em 2 horas ou menos, do Pascoal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, ele desmascara as intenções da ONU e de toda essa agenda progressista. Nada é por acaso. Então, acompanhe meus conteúdos que pouco a pouco você vai se inteirando e logo logo meu livro vai estar disponível. Tenha um bom dia, uma boa tarde e tchau. Aproveita o inverno aí no Brasil porque aqui tá 40 graus e não é por causa das mudanças climáticas não. Outra narrativa que eu vou comentar no próximo vídeo. Tchau!